E eu tive muita imersão no meu espírito, através da convivência dele com o Espírito Santo. Tudo ali assistindo online, né? Tudo online. Fechava a porta do meu quarto, colocava os vídeos. O apóstolo Robson Martins, daquela forma que Deus o usa, ora em línguas. E eu começava a orar em línguas, leia a palavra em línguas. Então, eu creio que eu fui muito ativada, assim, no meu ministério, no meu chamado, online. Orando em línguas, lendo a palavra em línguas. Esse foi seu primeiro grande testemunho desse relacionamento com o apóstolo, né, online, acompanhando ali o ministério, né? Sim, eu tinha uma sede muito grande em poder estar mais próxima do apóstolo Robson Martins, porque ainda não existia essa estrutura. Eu creio que no ano de 2017, 2018, eu acompanhava, e eu maratonava os vídeos do apóstolo, e era maravilhoso, e eu recebia muito poder. Caía no poder no quarto, orava em línguas, e me relacionava com a palavra de uma forma diferente. Mais uma testemunha, né? De uma prova que Deus faz, né? Não tem nada que impeça o agir de Deus, né? Amém. E não tem distância para o Senhor. Bem, aí você voltou para o Mato Grosso do Sul, e como é que continuou essa história, né? Essa relação com o Instituto, e como você voltou, e como, né, Gabriel entrou na sua vida. Conta pra gente. Então, eu comecei a ter um estreitamento com a presença do Espírito Santo. Cada vez mais eu tinha mais fé, que era o Espírito Santo que falava comigo, pelas mensagens, pelas ministrações, por ver um jovem, o apóstolo é um homem jovem. Sim. E começou muito jovem o ministério dele, e eu via que era possível ver manifestações na juventude, e que ele tinha uma vida intensa de oração. Eu comecei a orar mais e entregar minha vida em santidade. Eu comecei a devotar mais a minha vida ao Senhor Jesus, me entregar a partir dessa mais. vida de oração do apóstolo que você via, você sentiu esse convite, né, de se entregar mais, se render mais à presença. Sim. E de orar mais. Eu já tinha esse desejo de ser entregue ao Espírito Santo, mas foi mais fortalecido ao ver um testemunho, porque a vida dele me edificava muito. Sim. Eu queria ter uma vida de oração completa e cheia do poder de Deus. Amém. E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo, né, de uma forma mais resumida, para não estender muito a entrevista, porque são muitas coisas que aconteceram na minha vida. Mas você pode voltar e continuar falando pra gente em outras ocasiões, já fica aqui o convite. Sim, amém, obrigada. E ali o Senhor falou comigo de uma forma muito clara, que eu tinha que abandonar trabalho, família, que Ele iria me trazer para o Rio de Janeiro, que eu era uma missionária. Eu já tinha essa convicção no meu espírito. Em que ano? Isso no ano de 2000 que eu vim para cá. Um pouco antes da pandemia. Tá. Pouco antes 2020, da pandemia. 2019, por aí. Exatamente. E aí, janeiro de 2020, eu creio que começou a pandemia, eu vim do Mato Grosso do Sul ao Rio de Janeiro, e com a mala, a coragem, a minha fé, com a ativação profética de Deus do meu espírito, e crendo na promessa que o Senhor me fez, que Ele, Senhor, iria libertar cativos através da minha vida. Eu conheci uma jovem missionária que morava aqui, eu fiquei um tempo hospedada na casa dela, e aí aconteceu de eu fazer uma visita à casa do Gabriel, porque eu conheci primeiro a irmã dele. E nessa visita, começou todo o processo. Eu conheci, ele era ateu, e ele era uma mulher transexual. Agora você vai contar essa história. Mas eu estou muito curiosa para saber agora do testemunho do missionário Gabriel, né? E tinha uma vida, né? Um histórico de vida bem diferente, que eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar muito a vida de vocês aí, e até de jovens, de pessoas que vivem situação, né, de que o Gabriel viveu no passado. Seja muito bem-vindo vocês, mais uma vez, Gabriel, conta pra gente, né, como isso começou, né, o seu processo de conversão, e até chegar aqui. Amém. E quando, resumidamente falando, né, porque não tem como entrar profundamente, mas quando o Senhor teve essa manifestação do poder dele na minha vida, eu me encontrava na transexualidade, no ateísmo e em muitas outras portas que o inimigo entrou, acessou a minha vida. E a missionária Kátia, que hoje é minha esposa, ela foi um instrumento ao qual Deus usou para a minha vida, para a minha família. Foi no período da pandemia ali, o lockdown, Deus preparou esse momento para que eu pudesse ver a manifestação do poder da glória dele. E eu não posso entrar em muitos detalhes porque a gente não tem tempo, mas uma coisa importante é que o inimigo ele não precisa que a gente acredite nele para que ele faça o trabalho dele nas nossas vidas. Eu era ateu, eu não acreditava em Deus e nem no demônio, eu não acreditava em nada espiritual. Você veio de uma família que tinham pessoas, né, eram cristãos. Sim, né? Todos evangélicos, mas não tinha a manifestação do poder de Deus. Porque, infelizmente, né, a gente vê um crescimento, às vezes, da igreja, mas não vê esse crescimento espiritualmente falando, a gente não vê os resultados disso. Mas... Por isso que você está aqui nesse congresso. Sim. Despertar
né, da noiva do Cordeiro. Sim. Mas o que você viu de diferente, já que você não tinha essa experiência com a sua família, né, desde que a missionária começou a fazer parte, né, durante a pandemia, e você vivia nessa situação, o que mais te tocou? E você ali, você percebeu que onde você foi realmente quebrantado e o Espírito Santo pôde começar a fazer a obra na tua vida. Então, eu, antes da missionária Cátia chegar na minha vida e na minha casa, eu estava há 5 anos numa dieta vegetariana que para mim era algo só meramente ideológico e eu estava ali aprofundado nisso. Mas, espiritualmente falando, hoje eu entendo que isso foi uma das formas que o inimigo achou para que eu resistisse no espírito à mensagem que queria ser pregada para mim. Porque ela não foi a primeira pessoa que tentou pregar para mim. Outras pessoas tentavam e eu sempre, com meus sofismas... Ou seja, era uma fortaleza, né? Que tinha sido Isso. gerada. E semanas antes dela chegar na minha casa, isso foi quebrado. Do nada, eu estava no hospital para refazer uma cirurgia e me veio um desejo de comer carne. Eu nunca iria fazer isso porque eu já estava ali entregue a essa ideologia e eu tinha isso muito convicto. Mas foi quebrada essa estrutura e quando ela chegou na minha casa, eu já estava desarmado ali. E não foi palavras de persuasão humana, foi o próprio poder de Deus, porque eu me estremeci. O ambiente, quando ela entrou na minha casa, ela estava indo só para deixar as coisas delas, porque ela ia para a consagração com a minha família. Só dela entrar no ambiente, estava eu e uma amiga que é de candomblé, de Umbanda, e eu senti a presença de Deus e eu me estremeci. E eu até falei com a minha amiga, que estranho, o que aconteceu aqui com esse ambiente? Você sentiu? E a minha amiga ficou falando as coisas dela lá, que quem me protege não dorme, e eu falei... Me desculpe, mas eu preciso ouvir um louvor, preciso ouvir alguma coisa. E fazia anos, mais de 10 anos que eu não ouvia louvor, nada. Mas eu sentia a sede e a vontade de buscar a Deus, porque eu estava com medo do que estava acontecendo. E já era o agir de Deus na minha vida. E nessa época você usava roupas... Femininas, hormônios, nome social, sim, tudo isso. E o inimigo tinha algumas promessas, né, para que eu me desviasse dos propósitos de Deus na minha vida. E na transexualidade, ele estava querendo me lançar como o primeiro skatista profissional transexual lá fora, nos Estados Unidos. E uma marca internacional veio fazer essa proposta e foi algo assim sobrenatural, porque quando a gente começa a se entregar para Deus, o inimigo ele vai tentar de todas as formas nos paralisar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E basicamente quando o Senhor Espírito Santo de Deus ele teve um encontro, ele se manifestou para me encontrar na minha vida, foi através da vida da minha esposa, que na época era missionária Kátia. Eu vivia na transexualidade, no ateísmo e muitas outras ideologias e coisas que para mim era onde eu depositava a minha fé e a minha esperança. Mas o Senhor, ele preparou todas as coisas e a manifestação do poder dele quebrou todas essas cadeias que me aprisionavam a entender o evangelho de Deus, que é o poder de Deus. E você vinha de uma família de evangélicos, é isso? Sim. Mesmo assim não acreditava? A minha família era toda evangélica, mas não tem essa manifestação, esse fluir do Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas tentaram pregar para mim, tanto da minha família quanto de fora, só que pelas resistências que eu alimentava ideologicamente, sim, e tudo isso cooperava para que eu não recebesse aquelas palavras e não recebesse a transformação de Deus. E o que você viu na vida dele, missionária, né? Porque até então era só uma visita, né, à casa ali pelo período de pandemia, Deus usou sua vida, né, ele vivia nessa situação do transexualismo, né, skatista. Também, mas me diga, lá enquanto estava na casa dele, quando você olhava para ele, você tinha alguma revelação, tinha alguma percepção, alguma sensação de como você ia ser usada na vida dele? Já tinha algo dentro de você que se inclinava para a vida dele? Posso contar uma questão de uma visão que eu tive. Na verdade, eu só tinha ido visitar a irmã do Gabriel, a intenção não foi tirá-lo das trevas. O Espírito Santo de Deus preparou uma oportunidade. Eu visitei a casa e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, falar com ele. Eu dormi nesse dia que eu cheguei à noite na casa deles, porque a irmã dele havia me convidado. Eu a conhecia, né? Eu conheci a irmã antes do Gabriel. E eu tive uma visitação. Eu estava dormindo e eu senti como se uma pessoa sentasse na cama que eu estava dormindo. E essa pessoa veio na figura, na imagem da mãe dele. E ela dizia para mim assim, fica aqui, o meu filho precisa de ajuda. Ajuda o meu filho. Eu acordei pela manhã e nós iríamos para uma consagração, eu, a mãe, hoje minha sogra, e a minha cunhada, nós iríamos para uma consagração, isso se deu de uma terça para uma quarta-feira, e quando eu acordei, a visão foi tão extraordinária, aquilo foi tão forte, que eu não sabia se foi dormindo ou se foi acordada, se de fato a mãe dele tinha sentado na cama e falado comigo.
mas ela não tinha feito isso. Quando eu fui caminhando com ela na rua, eu tentei ver se ela iria me dizer alguma coisa, ela não me disse nada. E eu senti que foi o espírito dela clamando: socorre o meu filho. E ali eu comecei a ficar mais esperta no meu espírito para entender. E passou uma semana, eu com uma mochila nas costas, eu só tinha 2 peças de roupa, eu não tinha roupas. Foi uma visita de 2 dias e eu fiquei uma semana ali, 2 semanas. Eu lembro que eu estava angustiada já, um pouco perturbada, porque as coisas do mundo nos preocupam, como eu abri mão de trabalho, de casa, de tudo Sim, isso. verdade. Deus, eu não tenho mantimento, eu não tenho recurso, eu estou na casa de uma pessoa que não tem uma condição social, uma viúva, e como que ela vai me sustentar aqui? O Espírito Santo, você vai ficar aqui até quando eu mandar você sair daqui. E você obedeceu, né? E obedeci a voz de Deus. E o Senhor começou a usar a minha vida. O Gabriel não ouvia ninguém, mas o Senhor começou a abrir os ouvidos dele para ouvir o que saía dos meus lábios e observar a minha caminhada. E a senhora já estava com o teu espírito totalmente ativado, né? Por tudo que a senhora estava vivendo de relacionamento. Tudo isso pôde ter sido usado, né, pelo espírito, né? Para a senhora poder trazê-lo, né? E Amém. ativar a vida dele. A senhora reconhece, né, que tudo que a senhora viveu dentro desse relacionamento com o nosso instituto, né? Amém. E hoje, membro online, os 2, né? Missionários, mas porém membro online do instituto. Amém. A senhora reconhece que todo esse seu envolvimento, né, intimidade, né, com o apóstolo, ajudou muito a senhora nesse processo, né, de conversão do Gabriel? Muito, porque a gente nós congregamos, eu passei durante um tempo congregando igrejas que não acreditam no sobrenatural, como o meu esposo disse. Pessoas que estão ali numa religião, cantam louvores, hinos, mas tem aquela repetição, mas não estão com seus espíritos ativados, não vivem debaixo de revelação. E por conviver com mensagens, por ouvir Deus usando muito o apóstolo naquela quebra de estruturas, então aquilo foi quebrando muitas estruturas em mim. E eu pude crer que o Espírito do Senhor estava comigo e crer naquelas revelações de que era Deus. E que havia muito mais, era muito mais que uma visita, era muito mais que entregar uma profecia para o jovem. Às vezes pensamos que o trabalho é só entregar uma profecia, dizer um versículo, mas não, o Senhor também estava requerendo de mim que eu abrisse mão de privilégios da terra, de ir atrás de trabalho, atrás do Senhor, me parou. Não, você vai trabalhar para o reino e o reino vai cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. Agora, você teve uma experiência muito interessante, né, num congresso em 2021. Conta isso, aqui, já nessa igreja aqui em Nova Iguaçu, né? Para dar o contexto rapidamente, eu demorei 1 ano para aceitar Jesus nesse período de ouvir a palavra e não querer largar o meu pecado, abrir mão da minha vida. E até que eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus, o Senhor me fez, através de uma visão, ver como eu iria viver a minha vida, como se eu tivesse conquistado o corpo que eu queria, como se eu tivesse conquistado tudo aquilo que eu achava que eu precisava para ser feliz. E eu não estava satisfeito, eu estava muito triste, eu chorava e eu pedia perdão. Eu acordei naquela madrugada orando e pedindo perdão ao Senhor. A minha esposa, que na época era missionária Kátia, já não estava mais no Rio de Janeiro, ela estava, acho que em Brasília, e estava lá pregando. E eu, arrependido ali, pedi perdão ao Senhor e estava disposto a entregar minha vida a Ele. Então, eu liguei para ela, pedi ajuda, ela me ajudou em oração, aí as propostas continuaram vindo, me ligando, e aí a gente precisa fechar o contrato nessa virada de ano, preciso de você, e eu tive que dar a minha resposta, eu tive que dar o meu não, e dei o não para o mundo, para as propostas do mundo, e o sim para Cristo. Mas naquele momento, eu aceitei Jesus, mas nesse período de quase 1 ano, foram um período de batalhas, assim, onde o inimigo estava resistindo também, e eu precisava do poder de Deus. Sim. E em 2021, eu recebi o convite da minha esposa, eu não conhecia o Instituto, eu não conhecia o apóstolo, eu só tinha o convite dela, e eu vim, e foi algo sobrenatural, assim, porque eu sempre admirei o que Deus fazia na vida da minha esposa, eu sempre olhava para ela como, ainda olho, como uma referência, assim. E nessa época, ela não era sua esposa ainda? Não, ela era só a missionária, e que já tinha... Uma amiga, né, que estava ajudando na sua caminhada. A graça de Deus. Aí, nisso... Eu vim nesse congresso, foi uma bênção. O nome do congresso é... Qual o nome? Semeadores de Fogo da Última Hora. Semeadores de Fogo, isso aí. Desculpa que eu não lembro. Da Última Hora. Semeadores de Fogo da Última Hora, e foi uma bênção, assim. A minha esposa estava me ajudando a me recordar aqui. Foi no 2º dia, onde eu vim aqui receber da parte de Deus, eu estava ali muito tímido, preso em muitas cadeias, né? Eu estava em muita condenação, muitas coisas me oprimiam e me faziam querer voltar atrás na minha decisão de aceitar Jesus. E eu só clamava: Senhor, me ajuda, mostra o teu poder, derrama a sua glória sobre a minha vida, eu preciso de alguma coisa. Chegou uma hora que eu estava tão cansado, eu fui ao banheiro rapidamente para orar mesmo, assim, porque o ambiente estava muito profético, assim, mas só que eu não estava conseguindo me conectar. E o Senhor falou comigo na minha mente, assim:
filho, abre bem a tua boca, deixa eu te usar. E eu só voltei nesse momento e a glória de Deus desceu Meu e o Deus. Senhor me batizou e eu fiquei ali no Quebrantado. poder de Deus. E a partir dali, na semana seguinte, Deus já providenciou o meu batismo nas águas e Aleluia. foi assim, um destravar na minha vida. A partir daquele momento ali, muita coisa mudou, assim. O poder de Deus fez com que tudo ficasse mais fácil. Não que hoje é fácil, simples, eu ainda tenho as minhas batalhas, vou continuar tendo até a volta de Cristo, mas Sim. em Cristo somos mais que vencedores e ele me capacitou. Nesse dia em diante, eu nunca mais fui o mesmo, através da vida do E apóstolo depois- desse ministério. E depois disso veio o casamento, né? Veio a Não, união. ainda assim foi. É porque se entrar em detalhes é muita coisa, mas aí passou mais um ano, aí o Senhor preparou, a gente orou, a gente não queria, porque ela era missionária e eu era o endemoniado, eu era o gadareno, e aí do nada Deus queria unir a gente, e ele confirmou através de profetas, e a gente ficava meio assim, tipo, porque a gente não se via dessa forma, a gente se amava muito. Eu nunca amei ninguém como eu amei minha esposa, mas era um amor que era mais assim, era como se era o próprio Deus que colocou um sentimento no meu coração e no dela. Pra mim era muito um amor familiar. Genuíno, né? Isso, era um amor familiar, assim, mas eu não sabia se eu, hein, estranho. E até que Deus foi falando ali, usando profetas, usando sonhos, e a gente resolveu orar e pedir ao Senhor a direção, e Ele nos direcionou a dar o passo de fé e de começar o nosso relacionamento. A gente nem namorou, praticamente, a gente já começou um noivado, mas de forma rápida, só para dar tempo da papelada correr, porque passou 4 meses, a gente já casou, que foi no ano de 2023, e grandes coisas o Senhor tem feito, assim, o Senhor acelerou a obra dele em nossas vidas. Aleluia. Mas e agora? Missionários, Sim. essa relação, essa conexão com o Instituto de Restauração da Escola de Fogo, como é que o relacionamento, né, com esse instituto, com tudo aquilo que o apóstolo é usado por Deus aqui dentro, né, tantas escolas, tantas orientações, tanta direção de Deus, como que isso alimenta vocês hoje na caminhada de vocês como missionários, né, e a levar, né, a proclamar a palavra do Senhor? Posso? Eu sou muito grata a Deus pela Escola de Fogo. Eu sou muito grata pela vida do apóstolo. Eu admiro muito a vida dele. Eu vejo muitas ministrações de fora do país mesmo. Mas meu esposo está aqui de prova. A única pessoa que eu admiro na nação brasileira, a única pessoa que eu vejo que tem uma vida de retidão, porque o Espírito testifica o apóstolo Robson Martins, a única pessoa que eu tenho a coragem de vir aqui ao Instituto, confiar e aceitar a imposição de mãos é do apóstolo Robson Martins e dos seus liderados também, que são homens de Deus, que eu tenho visto isso. Então, aqui é um lugar para nós de refúgio. Eu vou em muitas igrejas, eu prego a palavra de Deus, eu sou uma ministra de altar, e eu venho aqui para receber de Deus, porque eu sei que aqui tem uma unção verdadeira, para levar para onde o Senhor me enviar. E o Senhor vai nos levar, né, agora em outubro, para a nação do Panamá. Nós vamos pregar lá a palavra de Deus, Glória contar a o Deus. testemunho também para a glória de Semear o Deus. fogo. E nós vamos passar agora Para levar por o fogo esse... daqui para o Semear Panamá. o Vamos fogo. participar desse congresso, e nesse congresso a noiva do Cordeiro, para levar esse fogo. E que não tinha vaga. E não tinha vaga, a gente conseguiu, para a glória de Deus. Senhor Nós preparou. conversamos com o bispo, e aí ele providenciou, e Deus, né, nós oramos por isso também. Eu falei, Deus, eu preciso ir para outra nação, mas eu não posso de qualquer maneira. Eu preciso, Deus amado, de uma unção extraordinária. E eu sei que tem lá na Escola de Fogo, não tem mais vagas. Meu Deus. E nós oramos para que o Senhor abrisse uma porta, e foi aberta essa porta para a glória de Deus. Adoramos ao Senhor Jesus Cristo por isso, e eu sei que esse fogo vai descer no Panamá, através desse Em congresso. nome de Jesus. Gabriel, assim, para a gente finalizar, que mensagem você deixa, né? E também, se a missionária quiser complementar, que mensagem você diz, né? Para os jovens, né? Para aqueles que, de repente, estão desviados do caminho do Senhor, que começaram com suas famílias na igreja, talvez seja um caso também seu, e muitos vivendo uma situação dessa, a gente sabe que isso é muito comum nas famílias, né? Que mensagem você diz, né? De como que é a sua vida hoje, em Jesus, né? Tudo que você vem recebendo da parte de Deus, tudo que você está alcançando, né? Deixa uma mensagem que eu tenho certeza que vai alegrar muito o coração do nosso Deus, né? E de todos que vão receber. A minha mensagem é que Jesus Cristo é aquele que salva, que liberta, que cura. Isso todo mundo sabe. E o Evangelho é o poder de Deus, não é mais uma religião, não é mais uma filosofia. O Evangelho é o poder de Deus. E todo aquele que ainda não conhece o poder de Deus precisa conhecer o poder de Deus. Não rejeite o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo. Deixe que ele direcione os seus passos, deixe que ele providencie tudo. Porque, por exemplo, essa entrevista aqui foi o próprio Espírito Santo de Deus. Nós não conhecíamos verdade. ninguém aqui, e o Espírito Santo de Deus providenciou esse momento. Deixa ele dirigir os seus passos, a sua agenda,
tudo, toda a sua vida, confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, dê esse passo de fé, que o Senhor vai te dar o respaldo, vai te dar tudo aquilo que você necessita. Ele é fiel. Há uma dica para os jovens é que jovens sois fortes. Muitas vezes ficamos tímidos porque somos jovens, porque quem vai acreditar em mim porque eu sou jovem, pela aparência que eu tenho, porque ninguém... Não limite o poder de Deus na sua vida. Né? Eu decidi me separar para Jesus. Eu fiquei 7 anos vivendo em santidade, até me casar. Não me imaginava que eu fosse casar com um ex-ateu, ex-transexual, vivendo em santidade. E o Senhor preparou para a glória dele. Antes de eu me casar, eu estava repleta do fogo do Espírito Santo. Não se preocupe com quem você vai casar, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai estudar. Consagra tudo a Jesus Cristo. Nós estamos fazendo tudo sem perguntar a Deus. Namoramos com quem queremos, comemos o que queremos, viajamos na hora que queremos, fazemos da nossa forma, mas o Senhor tem um molde para nós. Não se conforme a esse mundo, jovem. Pergunte ao Espírito Santo, Deus, qual é a faculdade? Deus, com quem me relaciono? Deus, o que eu como aonde vou? E você vai levar esse poder extraordinário e o Senhor vai cuidar do seu futuro, como o Senhor tem cuidado do meu presente, como o Senhor cuidou do meu futuro, porque há anos atrás eu não imaginava estar aqui sendo entrevistada. É uma convida honra também estar aqui. Seus amigos, né, outros missionários, né, como que dizer sobre o ministério, né? Faz esse convite para eles também, como eles vão ser avivados aqui no Instituto de Restauração Escola de Fogo. Amém. Quero convidar não como apenas uma mulher jovem, mas eu quero convidar como uma ministra do evangelho que sou. Você que é pastor, você que é evangelista, você que é missionário, você que está em cima de altar. Então, vem receber a ativação. Nós precisamos nos alimentar. Verdade. Eu sempre corro para essa casa aqui porque eu sei da responsabilidade que o Senhor me outorgou, me deu, de estar em cima do altar. Isso não é brincadeira. E eu sei que o apóstolo Robson Martins tem uma vida de altar, uma vida de oração. A santidade que está sobre a vida dele, eu creio que está sobre a minha vida, está sobre a vida do meu esposo e das pessoas que estão aqui nessa cobertura espiritual. Venham receber. Não vai pregar vazio, não. Vem aqui, seja humilde. Desce a casa do oleiro, venha ouvir, porque o Senhor tem me feito descer aqui para ouvir a voz de Deus. E como tem sido maravilhoso as experiências que nós temos tido, não só em altar, Sim. sabe? Mas no nosso quarto de oração, porque esse fogo tem entrado no nosso quarto e tem sido maravilhoso. E não vai sair mais esse fogo. Amém. E que vocês continuem. E para quem está em casa, veja essa experiência, esse testemunho lindíssimo. Você que de repente está aí, né, nos acompanhando, né, continue acompanhando, mas também venha fazer o que eles fizeram, né, de conhecer o Instituto, de participar de um congresso. Fica aqui o convite. Eu tenho certeza que vocês foram muito edificados. Amém. Então, muito obrigada pela participação de vocês, né, por ter a coragem, né, de falar, mas a gente tem que realmente, né, trazer o nosso testemunho, tem que estar declarado para que todos conheçam quem é o nosso Senhor. Amém. Muito obrigada. E, não saia daí, que já já tem mais entrevista. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um momento de entrevista.